3 versículos que desativam a ansiedade. Em menos de 5 minutos existe um inimigo invisível, um ladrão silencioso que rouba sua paz, que corrói sua esperança, que aprisiona sua alma. Ele não tem rosto, mas suas marcas são profundas. A falta de ar que sufoca, o tremor nas mãos, a mente que não para, o coração que dispara sem motivo aparente, o nó na garganta, o aperto no peito. Você o conhece bem, não é? O medo, a ansiedade. Uma névoa densa que obscurece a luz da fé, transformando o mais simples dos dias em um labirinto de incertezas. Você acorda e já sente aquele peso. Você vai dormir e a mente não desliga. Você tenta orar, mas parece que as palavras não saem. Você tenta ler a Bíblia, mas não consegue se concentrar. E a ansiedade vai crescendo, vai consumindo, vai roubando sua alegria, sua paz, sua vida. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho? Não apenas uma saída, mas um método, simples, bíblico, poderoso, que pode desativar esse inimigo em menos de 5 minutos? Um segredo guardado em páginas sagradas, esperando para ser revelado. Parece impossível? Bom demais para ser verdade? Permaneça conosco, pois o que você está prestes a descobrir pode transformar sua vida. E se você busca paz, se anseia por direção divina, se deseja fortalecer sua fé, inscreva-se agora em nosso canal, Orando a Palavra. Aqui, você não está sozinho nessa jornada. Essa jornada nos leva a uma história, não de um crime comum, mas de um drama humano que se repete em milhões de lares e corações. Considere a história de Ana, uma mulher de fé, dedicada à sua família, à sua igreja. Aos 42 anos, Ana parecia ter tudo: um bom casamento, filhos saudáveis, um emprego estável. Mas por trás do sorriso, uma sombra crescia. Noites em claro, o peito apertado, a sensação constante de que algo terrível estava prestes a acontecer, o medo de adoecer, o pavor de perder o emprego, a preocupação excessiva com o futuro dos filhos, a ansiedade sobre as contas do mês, o terror de que algo ruim fosse acontecer. Pequenas coisas, sim, mas que se acumulavam, formando uma montanha intransponível. Ana, como muitos de vocês, estava refém da ansiedade. Ela buscava ajuda em todo lugar. Médicos, terapeutas, conselheiros, remédios que aliviavam os sintomas, mas não curavam a raiz. Técnicas de respiração que funcionavam por alguns minutos, mas não resolviam o problema. Todos ofereciam paliativos, mas a raiz do problema parecia intocável. O que Ana não sabia, e o que muitos de nós esquecemos, é que a solução para esse mistério não está em fórmulas complexas ou em rituais complicados. Está na simplicidade. Na profundidade de uma verdade que resistiu ao tempo. Uma verdade que, quando aplicada, tem o poder de desarmar o medo, de acalmar a tempestade interior. Nossos antepassados na fé já conheciam esse segredo. Davi enfrentou Golias. Daniel enfrentou a cova dos leões. José enfrentou a prisão injusta. Paulo enfrentou naufrágios, prisões, apedrejamentos. Eles enfrentaram medos reais, perigos reais, mas encontraram refúgio em um lugar inabalável. Onde? Nas Escrituras, mas não em qualquer passagem. Em versículos específicos, como chaves mestras que destrancam as prisões da ansiedade. Versículos que atuam em sua mente, em seu espírito, reprogramando a forma como você enxerga o perigo e a incerteza. E hoje, vou te revelar os 3 versículos mais poderosos contra a ansiedade. 3 chaves que, quando usadas corretamente, podem desativar o medo em menos de 5 minutos. Versículo 1, Filipenses 4, 6 e 7. A chave da transferência. O primeiro desses versículos é encontrado em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Pense nisso por um momento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é uma sugestão. É uma ordem, mas não uma ordem vazia. É uma ordem que carrega em si o poder para ser cumprida. O texto não diz, tente não ficar ansioso, ou seria bom se você não ficasse ansioso. Ele diz, não andeis ansiosos. Isso significa que a ansiedade não é um destino inevitável. Não é algo que você tem que aceitar como parte da sua vida. É uma reação que pode ser modificada. Mas como? A chave está na segunda parte. Mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui está o primeiro desativador da ansiedade, a transferência. Quando a ansiedade surge, a tendência natural é focar no problema, ruminar sobre ele, amplificá-lo, imaginar os piores cenários. Sua mente fica presa num loop. E se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir? E se? Este versículo nos convida a fazer o oposto. Transferir o fardo. Não é uma entrega passiva, como jogar o problema para cima e esperar que ele magicamente desapareça. É uma entrega ativa, uma entrega que se manifesta em 1. Oração. Conversar com Deus sobre o que te preocupa. 2. Súplica. Pedir ajuda. Reconhecer que você não pode sozinho. 3. Ação de graças. E aqui está o segredo mais profundo. Ação de graças. Mesmo no meio da tempestade, encontrar motivos para agradecer. Isso muda a perspectiva completamente. Desvia o olhar do problema para o provedor. Ana começou a praticar isso. Em vez de se perder em pensamentos catastróficos, ela parava, fechava os olhos, e mesmo que a voz tremesse, ela agradecia. Senhor, eu estou ansiosa, mas eu te agradeço porque ainda estou viva. Eu te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço porque tu és fiel. Eu te agradeço porque tu estás comigo agora. O medo não desapareceu instantaneamente, mas perdeu parte de seu poder. Uma rachadura na muralha da ansiedade. E o versículo promete algo lindo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma paz que você não consegue explicar. Uma paz que não faz sentido nas circunstâncias. Uma paz que guarda, como um soldado vigiando um tesouro, o seu coração e a sua mente. Como aplicar em 5 minutos? Pare o que está fazendo. Respire fundo 3 vezes. Fale com Deus sobre o que te preocupa. 1 minuto. Peça ajuda específica. 1 minuto. Agradeça por 5 coisas, mesmo pequenas. 2 minutos. Declare: a paz de Deus guarda meu coração agora. 1 minuto. Versículo 2. Isaías 41:10. A chave da presença. O segundo versículo que atua como um poderoso desativador vem de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A profundidade dessa promessa. Não temas. Mais uma vez, uma ordem. Mas não uma ordem vazia. É acompanhada de uma garantia inabalável. Porque eu sou contigo. A presença de Deus. Imagine-se em um quarto escuro tomado pelo pavor. Você está sozinho. O medo te paralisa. De repente, uma voz calma e poderosa diz: não temas, estou aqui com você. O medo se dissipa, não se dissipa? A solidão desaparece. Você não está mais sozinho. Este versículo é um lembrete vívido da nossa companhia divina. Não estamos sozinhos na batalha contra a ansiedade. Deus está ali, ao nosso lado. Mas Ele não apenas está presente, Ele age. Eu te fortaleço. Quando você se sente fraco, Ele te dá força. Eu te ajudo. Quando você não consegue sozinho, Ele intervém. Eu te sustento. Quando você está caindo, Ele te segura. Com o quê? Com a minha destra fiel. A destra é a mão direita, a mão da força, da autoridade, da ação. E essa mão
é fiel. Ela não falha, ela não solta, ela não abandona. Quando a mente de Ana era invadida por pensamentos de fraqueza e incapacidade, eu não vou conseguir. Eu não sou forte o suficiente. Eu vou fracassar. Ela repetia essas palavras. Deus me fortalece. Deus me ajuda. Deus me sustenta. Ela sentia uma força inexplicável invadir seu ser, como se uma energia divina a envolvesse, expulsando a fraqueza. Isso não é apenas poesia, é poder. É a verdade divina agindo sobre a realidade humana. Como aplicar em 5 minutos? Feche os olhos e respire fundo. Repita em voz alta 3 vezes. Deus está comigo agora. Declare sobre cada medo específico. Deus me fortalece nesta situação. Deus me ajuda com este problema. Deus me sustenta neste desafio. Visualize a mão de Deus te segurando firmemente. Agradeça pela presença constante dele. Versículo 3, Mateus 6:34. A chave do presente. E chegamos ao terceiro e último versículo, mas não menos impactante. Ele se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma verdade tão simples, mas tão profunda, que desafia a lógica humana. A ansiedade é, em sua essência, a preocupação excessiva com o futuro, com o que poderia acontecer. Cai se eu perder o emprego amanhã? E se meu filho se desvia daqui a alguns anos? E se eu ficar doente no futuro? E se a economia quebrar? E se? Você está vivendo hoje os problemas de amanhã. Problemas que talvez nem existam. Problemas que você não tem como resolver agora. E isso te paralisa, te esgota, te destrói. Jesus nos ensina algo revolucionário. Viver o presente, confiar no hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. A vida já tem suas próprias dificuldades para cada dia. Carregar os fardos de amanhã, e de depois de amanhã e do ano que vem, é um peso desnecessário e esmagador. Jesus não está dizendo que você não deve planejar. Não está dizendo que você deve ser irresponsável. Ele está dizendo, foque no que você pode controlar hoje, no que você pode fazer agora, e confie que Deus cuidará do amanhã. Como ele mesmo disse nos versículos anteriores, Mateus 6:26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Se Deus cuida dos pássaros, Ele não cuidará de você? Ana percebeu que gastava horas, às vezes dias inteiros de energia preciosa, imaginando cenários catastróficos para o futuro. E se meu filho não passar no vestibular? E se meu marido perder o emprego? E se eu tiver uma doença grave daqui a 10 anos? Ao abraçar este versículo, ela começou a se permitir viver o dia, a desfrutar dos pequenos momentos, a focar nas tarefas presentes. A ansiedade, que se alimentava do futuro incerto, começou a murchar. O poder do agora. O poder da confiança. Como aplicar em 5 minutos? Pegue papel e caneta. Escreva. Hoje eu posso controlar. Liste 3 coisas práticas que você pode fazer hoje. Escreva. Amanhã, Deus cuidará de. Liste todas as preocupações futuras e entregue a Deus. Rasgue o papel ou guarde-o como lembrete de que você entregou. Esses 3 versículos não são meras palavras. São ferramentas espirituais. São chaves que destrancam as prisões da ansiedade. Eles não prometem uma vida sem desafios, mas garantem que mesmo diante deles, você não estará sozinho e terá a força para superá-los. O mistério do medo e da ansiedade, que parecia tão complexo, começa a se desvendar na simplicidade da fé. Filipenses 4:6-7 nos ensina a transferir a preocupação para Deus através da oração e gratidão. Isaías 41:10 nos lembra da presença constante e do auxílio divino. Mateus 6:34 nos convida a viver o presente, confiando no cuidado de Deus para cada dia.
A história de Ana, que começou com a névoa da ansiedade, encontrou sua luz nesses pilares da fé. Ela não se tornou imune aos problemas, mas aprendeu a enfrentá-los com uma nova perspectiva, com a certeza de que Deus está no controle. A paz, antes um sonho distante, tornou-se uma realidade diária. A fé, antes abalada, foi fortalecida. O medo, outrora um gigante, foi desmascarado e desativado. Em menos de 5 minutos de meditação e oração sobre cada um desses versículos, você pode começar a sentir a mudança. Não é mágica. É o poder da palavra de Deus agindo em seu espírito. Você não precisa mais ser refém do medo e da ansiedade. A verdade está diante de você. O mapa foi revelado. As chaves foram entregues. Agora, a escolha é sua. Você vai continuar a lutar sozinho ou vai se apegar a essas promessas divinas? A hora de desativar a ansiedade é agora. Se você foi tocado por esta mensagem, se sentiu a presença de Deus e deseja aprofundar sua jornada de fé, não hesite. Inscreva-se em nosso canal Orando a Palavra. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas orações e mensagens que transformam vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário contando qual desses 3 versículos mais falou ao seu coração. Juntos, vamos desmascarar o medo e viver a plenitude da fé em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.